Muito bem-vindos a mais um vídeo da F360 e neste vídeo vou eleger qual o meu 11 inicial para jogar então os oitavos de final com a Espanha e obviamente que eu não mudaria a tática, continuaria de certa forma num 4-3-3. Primeiramente Diogo Costa, como era de esperar. Na esquerda, Nuno Mendes. Centrais não daria a Renato Veiga e Ruben Dias. Optaria sim por um Nelson Semedo para primeiro lugar, porque este tem jogado melhor que, que João Cancelo, então mereceria sim uma oportunidade de titular. Segundo ponto, obviamente, iria continuar com um João Neves e Bruno Fernandes e no meio crente não há outra dúvida. E no lado esquerdo, para aproveitar bem os flancos e o espaço que a seleção espanhola vai deixar, eu então jogaria com Rafael Leão na frente de ataque. Poderia-se, por exemplo, colocar Ruben Neves, só que tirar um destes três para colocar o Ruben Neves para estancar mais ou utilizar outra vez João Neves no lado direito em vez de Nelson Semedo, são tudo jogadas arriscadas. Percebo, podem ser estratégias, mas veremos o que vai acontecer. Ah, em segundo lugar, neste vídeo eu vou-vos explicar mais ou menos qual é que é a estratégia que Portugal tem de utilizar se quiser, de certa forma, sonhar com uma vitória com a Espanha. Primeiro, eu vou demonstrar o que é que não devem fazer e, em segundo lugar, como é que eles devem fazer. Em primeiro lugar, o que não devem fazer é exatamente isto. Foi exatamente o que aconteceu com a Croácia. Vejam o espaço livre que o jogador tem. Um jogador, neste caso espanhol, não pode ter este espaço livre porque ele vai aproveitar e vai tentar. É quase aquela questão de dizer para onde é que tu queres rematar? E ele só tem de rematar. E isto não pode acontecer com a seleção espanhola. Ah, já voltando a este exemplo, acontecer o que Portugal tem de fazer obrigatoriamente para conseguir ah, travar a seleção espanhola é fazer exatamente o que o Paraguai fez ontem em relação à França. E por isso é que a França ontem estava a sentir tantas dificuldades. Que se nós colocarmos se nós colocarmos as mesmas perspectivas de espaço que cada jogador tem, olhem o espaço que o jogador francês tem para conseguir circular a bola e conseguir progredir para a frente, comparativamente com o que aconteceu com Portugal. Praticamente não tem espaço, e isto por uma simples razão. E agora vou colocar a verde para percepcionar ainda melhor. A solução foi esta: um, dois, para o chamado, para o chamado portador da bola. E isto minimiza o espaço que a seleção adversária tenha. E, e, as- e isto agora para voltar ao exemplo de Portugal. Pronto. Ah,
Isto para mencionar o seguinte, com a Espanha, Portugal não pode deixá-los ter tanto espaço. Tinha logo de aparecer aqui um jogador aqui e o outro, mais ou menos nesta zona, que é para tapar ângulos de remate e não permitir que a seleção espanhola consiga ter bola. Que vamos imaginar papéis inversos, que os croatas são Portugal e que Espanha, os portugueses são espanhóis. O que vai acontecer, e é o tipo de jogo que a Espanha vai fazer, ou que a Espanha gosta e tudo mais, é que a Espanha vai aparecer assim, num quadrado. É claro que este vai estar normalmente aqui e eles vão fazer um quadrado de maneira a trocar a bola, de maneira a adormecer o jogo, e isso faz com que a equipa adversária baixe, de certa forma, a guarda, e ao baixar a guarda, o que é que vai acontecer de seguida? Como baixamos a guarda, deixamos de estar concentrados. O jogador, de certa forma, espanhol, imaginemos que é este, ele vai colocar a bola no espaço. Este está completamente a dormir, porque foi isso que a espanhol fez. Então, bola no espaço, vai na desmarcação, vai isolar e ele só tem de estar frente a frente com o guarda-redes. É isso que a seleção espanhola gosta, porque a seleção espanhola não é uma seleção de velocidade tipo o Mbappé e companhias ilimitadas. A seleção espanhola é uma seleção que gosta de ter a bola. É uma espécie de Croácia, só que uma Croácia mais inexperiente, porque a Croácia tem jogadores com mais de 30 anos. Tinha o Kovacic, o Perisic, tinha o Modric, tinha o Stanisic, tudo carregado de jogadores de experiência. Enquanto a Espanha tem jogadores nesse aspecto que são mais jovens, então, de certa forma, no que toca à resistência defensiva, obviamente que a Espanha vai ter menor do que, obviamente, uma Croácia. Obviamente que vai haver jogadores que vão defender menos que, que propriamente a Croácia, que vai meter um bloco de 5. E nesse aspecto, se calhar, por isso é que jogar contra uma Croácia foi mais difícil do que jogar contra uma Espanha. Porque a Croácia defendia com eles todos. Por exemplo, jogadores como Yarzabal ou Lamine Yamal, provavelmente o que vão fazer é não vir a ajudar a defender. Então, Portugal, nesse aspecto, vai ter mais espaço, até porque o campo é maior. E para além de ter mais espaço, o que vai acontecer é que Espanha vai deixar mais espaço, e por isso é que jogadores como Rafael Leão, Pedro Neto e companhias limitadas são melhores para este tipo de jogo. E Portugal tem de aproveitar, porque se Bruno Fernandes, ah, foi o melhor médio da Premier, Rafael Leão, ah, com a velocidade que tem, Pedro Neto também, parece um pouco ridículo o que eu vou dizer, mas a nível de espaço, se Portugal conseguir fazer um bom roubo de bola, e por isso é que o meio campo vai ser importante, isto poderia ser um jogo em termos de espaços muito idêntico ao Uzbequistão, porque a Espanha vai jogar com uma linha subida, porque é isso, a Espanha quer ter a bola. E só que lá está, é um jogo em que é preciso ter muita resistência, muita capacidade de sofrimento e, pá, e é acreditar que Portugal consegue passar e que consiga vencer esta seleção espanhola, porque se vence, torna-se uma seleção temida por todos, porque acabam de eliminar a seleção europeia, campeã da Europa. E é isto, o vídeo, vai ficar então por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, comentem, subscrevam, comentem aqui em baixo, qual é que é o vosso prognóstico para o jogo, como é que vai ser o jogo de Portugal.
e vemos no próximo vídeo. Espero que no próximo vídeo ainda esteja aqui a falar sobre Portugal, porque isso significa que Portugal eliminou a Espanha e que vai estar nos quartos de final. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.